Eu começo esse vídeo de hoje falando sobre o que disse um grande sábio. Tempos difíceis treinam o nosso espírito. Pessoas difíceis treinam o nosso coração. Exercícios físicos treinam o nosso corpo. Assuntos difíceis treinam a nossa mente, o nosso mindset. Hoje eu quero falar sobre a polêmica que o pastor José Carlos de Lima, da IEAD, na Paraíba, comentou em um batismo em relação à barba dos cristãos, em especial das suas ovelhas. Se você ficar comigo, eu vou falar tudo sobre isso, deixar à luz da Bíblia, não a minha opinião, mas o que está escrito na palavra em relação à barba, à costeleta, e vou pedir que você compartilhe com muita gente, porque isso é uma quebra de protocolo que infelizmente é necessário ainda nos dias odiernos. Ainda existe muita gente turrona, como o pastor José Carlos, ainda existe muita gente bruta, teologicamente falando, como o pastor José Carlos, no Brasil e no mundo, que precisam receber uma palavra de confronto, e eu estou aqui disposto a confrontar isso à luz da palavra. Dê seus likes, gente. Nós temos muita gente assistindo os nossos vídeos e não deixam like, é gratuito. Seja membro do nosso canal, dá uma forcinha para nós. Nosso projeto é abençoar vocês, descauterizando, desmistificando aquilo que nós aprendemos desde a nossa tenra infância. Às vezes, nós herdamos coisas erradas dos nossos pais na fé, e nós devemos abrir o nosso entendimento à luz bíblica para nós não morrermos em desacertos e às vezes pecando achando que nós estamos acertando. Fica comigo aí, depois da vinheta eu volto com tudo. Muito bem, gente, o assunto é polêmico, mas é necessário. O pastor da IEAD, Igreja Evangélica Assembleia de Deus na Paraíba, o famosinho pastor turrão José Carlos de Lima, pregou na sua igreja em defesa do chamado uso e costumes da denominação assembleana. Inclusive, quero deixar aqui entre parênteses que usos e costumes e doutrinas são coisas diferentes. E, infelizmente, na Assembleia de Deus ainda existem líderes que não conseguem diferenciar uma coisa da outra. Ele fez um discurso, e esse discurso foi feito em um batismo, e nesse batismo, nas suas palavras, ele proibiu o uso da barba. Homem não pode usar barba, e proibiu também a famosa costeleta, porque alguns não usam a barba cheia, nem o cavanhaque, o cafanhaque, como queiram, mas usam a costeleta. Então ele proibiu o uso da barba e proibiu o uso da costeleta. E para as mulheres, proibiram-nas a cortarem os seus cabelos. Um absurdo, gente. No tempo que se diz hoje, é um absurdo a gente ouvir isso ainda. Ele comparou os homens de barba com o terrorista Osama Bin Laden. Parabéns, hein? Grande semelhança que você fez, principalmente em se tratando das suas ovelhas, pastor José Carlos. Bin Laden, para quem não sabe, é o fundador da Al-Qaeda. Olha só, ele comparou seus membros, os membros que usam barba, como terroristas. E também comparou os homens que usam barba como o líder da libertação palestina, Yasser Arafat. É um absurdo, gente. Isso tudo nos tempos que se chama hoje. É impressionante como líderes religiosos, líderes pastorais, como o pastor José Carlos, que tem uma experiência com Deus, vivida na Assembleia de Deus, considera a Bíblia como fonte única de informação, dizer que a barba e a costeleta em homens cristãos é pecado. Isso está fora da realidade, gente. A barba é algo presente desde muito tempo atrás, na vida dos judeus e na vida do povo hebreu. Isso é uma cultura, a barba vem de uma cultura. Alguns líderes, como o pastor José Carlos, não entendem e diz que os homens estão pecando porque estão imitando os samaritanos, que também usavam barba. Gente, entenda, o pastor José Carlos, entenda, sabe de onde veio o cristianismo? Veio através dos judeus. O cristianismo, querendo ou não, ele veio através
dos judeus. A pastorada da Bleia, inclusive pastor José Carlos, precisa entender que o cristianismo tem base, e a base foi os judeus. Atos 1:8, primeiro os judeus, depois, gente, isso é muito simples de se entender, é só ler a palavra. Então é importante que nós entendamos que a barba no nosso rosto não tem nenhuma influência no nosso ministério, não deve ter nenhuma influência negativa no nosso ministério e não deve ser considerado pecado. Agora, se é uso e costumes da sua igreja, aí você está ultrapassando a doutrina imposta pelo pastor, que isso chama-se RI, regimento interno da igreja. Isso não é doutrina, isso é regimento interno. Isso são usos e costumes da sua denominação. Falar que é pecado é mentira e você está sendo cauterizado. Os judeus, queridos, eles usavam barba. A história bíblica começou com os judeus, e os judeus não foram impedidos de terem um relacionamento profundo com Deus por causa da sua barba. Ao contrário, eles tiveram profundos relacionamentos com Deus e muitas experiências com Ele, e nem deixaram de ocupar cargos eclesiásticos. Eram reis, eram profetas, eram sacerdotes, eram líderes, e não teve nenhuma influência a sua barba em relação a Deus, a sociedade e a palavra que pregavam. Sobre a barba, em Levítico capítulo 19, verso 27, o próprio Deus diz assim: Moisés, ei Moisés, fala para o povo, coloca na cabeça do povo, abre o entendimento do meu povo, fala para eles não cortarem a barba de maneira redonda, nem danificar as extremidades da barba. Ele está falando da costeleta. Quem disse isso? Deus. Levítico 19 e 27. Sobre a costeleta, com mais ênfase, capítulo 21, verso 5 de Levítico. Os sacerdotes, vocês não podem rapar as cabeças, tá? Vocês não podem calvar as cabeças e não podem rapar os cantos da barba. Cantos é costeleta. Gente, quem foi que falou isso? Deus. Ô pastorada, quem foi que falou isso? Deus. Repitam, Deus. Deus falou isso. E para parafrasear tudo que eu estou dizendo, não é uma tese, é Bíblia, eu vou terminar aqui esta ênfase no Salmo 133, verso 2, bem conhecido de todos os cristãos, que diz assim: é como óleo que desce sobre a cabeça e escorre sobre a barba de Arão. Quem era Arão, senhoras e senhores? Um sacerdote. Nos tempos de hoje, um sacerdote é um pastor, é um líder de igreja. Então, senhoras e senhores, pega a visão aí, deixa o like, pega a visão. O homem, segundo o coração de Deus, senhoras e senhores, ele tinha barba. Eu estou dizendo que o homem, segundo o coração de Deus, o grande rei Davi, ele usava barba. E isso o impediu de ser um grande homem de Deus? Não. O impediu de ser um grande rei? Não. Segundo o livro de Samuel, capítulo 10, verso 4 e 5, a seguir você vai aprender sobre isso. A barba, gente, faz parte da criação. Ô pastor José Carlos, a barba faz parte da criação de Deus, veio junto na criação. Como pode ser pecado algo que Deus criou para usar? Se está na nossa cara, é porque não é pecado usar. Então você está naquela época que irmã não pode rapar a axila, que irmã não pode rapar a perna, que irmã não pode rapar as partes pubianas. Ah, pelo amor de Deus, eu acho que está na hora da igreja quebrar esse protocolo. Ô pastor José Carlos, vamos ser ranzinza, mas vamos ser coerente, pelo menos para ensinar a verdadeira doutrina. Isso não é pecado. Você está cauterizando, enganando o seu povo. Isso aí você tem que falar que é um RI, que é um regimento, não doutrina. Isso não cabe como doutrina, de maneira nenhuma. Veja, olha eu aqui, senhoras e senhores, há 20 e poucos anos atrás, eu também era cauterizado. Eu nasci na Assembleia de Deus, eu amo a Assembleia de Deus, mas ela nos cauterizou muito. Ela trouxe para nós uma herança que hoje a gente percebe que, além de exagero, era errado. Olha só, olha a minha cara, presta atenção, olha o bigodinho. Olha aí, pastor José, eu também tinha bigodinho igual o seu, ridículo, olha aí, olha isso aqui.
No meu casamento, olha que absurdo, gente. Olha isso aqui. Olha só. O feio perde para mim, senhoras e senhores. Olha isso aqui. Minha filhinha linda, nessa época estava doentinha. Deus fez um milagre na vida dela. Olha aqui, ó. Há 20 anos atrás. Dá para ver? Olha só. Eu também usava bigodinho. Ah, gente. Mas aí a gente vai amadurecendo. A gente vai aprendendo com Deus na Bíblia Sagrada. A gente vai entendendo que a gente engoliu muita coisa de pessoas sem mastigar. A gente vai entendendo que o povo erra, peca e é destruído por falta de conhecimento, Oséias 4:6. E eu fui mergulhar na palavra. Fiz curso teológico, hoje eu sou mestre em teologia, mas não para refutar a teologia e para confrontar a igreja. Eu fui aprender porque eu tive a necessidade de aprender por detrás dos panos teológicos a verdade. E a verdade é que a minha barba não me faz pecador, menos crente e menos cristão do que qualquer outra pessoa. Você de cara limpa, às vezes, tem uma vida suja. Às vezes uma pessoa de cara limpa tem uma vida torta. Às vezes uma pessoa de cara limpa vive uma vida de fornicação, adultério, e na Assembleia de Deus é o que mais estamos vendo. Gente de cara limpa na foto, na selfie, no YouTube, nas suas mensagens, mas por detrás dos bastidores uma vida de pecado, uma vida de sujeira. Então, senhoras e senhores, a barba, deixo bem claro, não é nenhum impedimento para a sua vida espiritual e nem deve ser. Pastor Zé Carlos, sinto muito. Eu acho que o senhor é um homem muito sério com as coisas de Deus, mas eu não posso concordar com essa arcaidade, porque isso é um regimento arcaico. Olha que eu já administrei muitas igrejas, sou pastor de igreja, já fiz RI, inclusive da nossa igreja temos um RI, e pelo amor de Deus, eu acho que está fora de contexto esta mensagem, esta palavra do Senhor, que ensinando os crentes, esses neófitos da fé, estão colocando na cabeça deles e delas que não pode cortar cabelo e que não pode fazer barba, que não pode deixar... Ah, gente, é um absurdo. O que não pode é pecar, gente. O que não pode é ferir a santidade de Deus. O que não pode é falar mal dos outros. O que não pode é desobedecer à liderança. O que não pode é ferir a unção do líder, porque a unção que você respeita é a unção que você atrai. Então é isso que não pode. Pecado é extinguir o Espírito Santo, é negar a influência, é negar o poder do Espírito Santo. Agora, usar barba, pecado nenhum. Se você quiser me convidar para pregar, eu vou para o Brasil, eu vou para onde você estiver fora do país, eu prego uma palavra rema, e com muita unção e autoridade. Não é a minha barba que vai me impedir de pregar uma palavra rema e de ter bom testemunho. As pessoas se enganam muito com isso. Então preste atenção, você que está assistindo esse vídeo. Não seja cauterizado. Compartilhe com muita gente. Deixe o seu like. E você que tem barba, comente aí o que você pensa sobre isso. Eu não estou aqui refutando a pessoa do pastor. Eu estou aqui refutando o que ele ensinou. Para mim, não passa de uma arcaidade. Nós temos que entender que a Bíblia foi feita para ser interpretada de uma maneira só. Se a barba fazia parte dos primeiros cristãos, por que agora não pode fazer? Qual base bíblica que temos que nos proíbe de usar a barba? No Novo Testamento, no tempo da graça, fala aí você que é entendedor de Bíblia.